Essa questão não existe no Evangelho. De quem você é filho? Ela só aparece nos Evangelhos como pergunta dos religiosos, dos que cultuavam o DNA, o pedigree do indivíduo. Esses é que perguntavam de onde ele é, de onde ele procede. Porventura da Galileia pode vir alguma coisa boa? O Messias não vem de Belém? E essas perguntas todas, quanto a esse, nós nem sabemos quem ele é, nem de onde ele vem. E Jesus não faz a menor questão de dar explicação nenhuma. A explicação dele é curar doentes, purificar leprosos, é ressuscitar mortos, é abrir os olhos aos cegos, é abrir os ouvidos aos surdos, é desimpedir a língua dos mudos, é libertar os oprimidos e endemoninhados, os lunáticos, os com doença mental, é perdoar os que não se perdoavam, é acolher o que todos desprezavam. Essa é a resposta dele nos evangelhos, que, aliás, foi a resposta que ele deu a João Batista, quando mandou alguns dos seus discípulos perguntarem a Jesus: tu és aquele que nós esperávamos que viesse, ou nós devemos ainda aguardar um outro? Qual foi a resposta? Jesus não disse nada. Ele só fez essa quantidade de curas que eu acabei de mencionar. E os discípulos de João ficaram olhando e ele disse: ide dizei a João que está acontecendo isso, aquilo, que era de acordo com a profecia do profeta Isaías. Praticamente Jesus cumpriu Isaías na cara dos discípulos de João Batista, porque era de acordo com a sequência de Isaías, dizendo que o Messias viria e seria daquele jeito e faria aquilo, e os coxos saltariam, os cegos viriam e tudo se transformaria. Era como um deserto virando um pomar, a chegada desse, que é a esperança e a vida de nós todos, que quando Jesus disse isso aos discípulos de João Batista, eles foram dizer a João, e João entendeu tudo. O que Jesus estava dizendo: olha, eu sou a encarnação das promessas dos profetas. Você quer nos profetas? Então, olha o que está acontecendo. Isaías está em pleno processo de cumprimento. Como ele mesmo disse na sinagoga de Nazaré, após ler Isaías 61 na nossa Bíblia, ele disse: hoje essa escritura se cumpriu em mim. E ele disse isso outras vezes em outros ambientes, como na Galileia. Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Ignorais, ele pergunta aos religiosos em Jerusalém, ignorais os profetas, as escrituras, o que foi dito, não sabeis, não lestes, não vistes, não aprendestes. Mas o negócio dele não era fazer exegese de texto, nem ficar dando explicaçãozinha teológica, nem satisfação. A coisa dele era prática, existencial, era vida, era toque, era palavra que se transformava em poder para viver, em perdão, em libertação. O evangelho tem que ser assim. Se ele não for assim, ele não é boa nova. Ele é um papo positivista, interessante, quem sabe é um desafio para as almas mais dedicadas a uma vida monástica, quem sabe, mas ele não é aquela palavra da vida para a prostituta, para os pecadores de todos os tipos e naturezas, para os marginais, para os da periferia, para os pobres, miseráveis, aflitos, angustiados. Essa é a prioridade de Jesus, essa é a pauta de Jesus, esse é o público mais original de Jesus. E ele diz: eu vim para esses, eu vim buscar doentes, eu vim buscar pecadores, eu vim buscar gente que não crê mais em si mesmo e nem em nenhuma perspectiva de vida futura. Vim chamá-los ao arrependimento, à metanoia, à mudança de mente, a uma nova maneira de viver, a um novo caminho, a uma nova pavimentação
possível de vida para eles. Isso é evangelho. O que passar disso, você pode ficar gritando nos cultos, rolando para lá, rolando para cá, voltar para casa, dar dinheiro, fazer o que você quiser, como dizem que você tem que fazer para ser de Deus. Mas se o evangelho não virar carne, não virar sangue, não virar vida, não mudar o seu caráter, não transformar o seu comportamento, não mudar a sua mente, não mudar a sua maneira de interpretar, de viver, de julgar e de entender, de escolher, de pautar a vida com os temas de Jesus e dar prioridade absoluta a esses temas na sua vida. Se o evangelho não chegar desse modo em você, não chegou evangelho nenhum de Jesus na sua vida. Você é só cristão frequentador de templos, mas não tem evangelho. Você é evangélico, mas não tem evangelho na tua vida, como praticamente não há evangelho, cada vez menos evangelho, entre os chamados evangélicos, que acabam se transformando nos grandes usurpadores e estelionatários de um termo, o termo evangélico, que significa aquilo que carrega a qualidade do evangelho, ou aqueles que carregam a qualidade do evangelho. Você vê em volta e eu pergunto, aonde você consegue ver, com lupa, ou nem que seja com um telescópio, de tão longe que isso esteja, onde você consegue ver a qualidade do evangelho sendo praticada em nosso meio? São milhões de evangélicos e são pouquíssimos os indivíduos vivendo o evangelho e crendo no evangelho. São milhões, e esses milhões fazem parte do problema. São esses pouquinhos que não dobraram os joelhos a Baal, nem a perversão do cristianismo, nem a doença evangélica nos dias de hoje, que são as testemunhas que sustentam essa luz acesa na nossa sociedade e no mundo, porque a grande maioria carrega só um apelido, mas não tem a qualidade encarnada da vida eterna, da vida de Jesus manifestada neles.